Vamos lá. Você sabe o que significa peruá, porque eu já dei o significado, acabei falando o segredo, né? É aquela milho de pipoca que não estoura. Uma vez eu estava falando sobre fé em nossa igreja. Acho que foi no culto de quarta-feira, nós estávamos num tema mensal. Esse tema mensal era Vivendo com Fé, alguma coisa nesse sentido. Lídia, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E eu coloquei o vídeo, né? E aquele vídeo estava tentando explicar o processo de transformação que muitas vezes as aflições devem produzir em nossas vidas. Muitas pessoas ficam desanimadas, outras pessoas chegam até a perder a fé, e outras, quando não, ficam como um peruá. Né? E o que é um peruá? Peruá é um milho de pipoca. Você que já, eu pelo menos gosto de pipoca, não sei quanto a você. E é muito natural, né, que até algumas pipocas de micro-ondas, o qual eu não recomendo que você coma, mas é interessante que sempre tem alguns milhos, alguns milhos que não estouram. E por mais que a panela esteja quente, o milho chega a queimar. Ele queima, mas não estoura. E é justamente isso que nós precisamos pensar no nosso dia a dia. O fogo, a luta, a aflição, a pressão que exerce sobre aquele milho faz com que ele passe por um processo de transformação. De um milho, ele passa a ser pipoca, ele passa a ter um outro objetivo, ele passa a ter um outro propósito, uma outra finalidade na vida. E é assim que muitas vezes, quando passamos por alguns problemas em nossas vidas, existe uma dinâmica pedagógica que nos leva a crescer, que nos leva a aprender, que nos leva a romper com certas estruturas que nos prendem. Estruturas como crenças, estruturas muitas vezes que vai nos limitando, nos mantendo mais fechados, a ponto de, em vez do processo transitório de luta, de adversidade que eu estou passando, em vez disso fazer eu crescer, em vez de fazer eu andar mais ainda na fé, conhecer mais ainda Deus, eu vou me desanimando, eu vou ficando duro, eu vou lutando contra essas mudanças, porque eu não creio que isso me trará, pelo fato de eu não acreditar que isso me trará mudanças positivas, eu vou criando resistências e não deixo com que esta situação me mude. E assim, muitas vezes tem acontecido entre nós em relação a Deus, porque quantas vezes, meu querido, meu amado, Deus quer mostrar que pode suprir todas as nossas necessidades. Quantas vezes Deus quer mostrar que a nossa porta de saída está logo ali à frente, é só aguentar mais um pouquinho. Quantas vezes Deus quer mostrar que já sabe tudo sobre os nossos pensamentos e que Ele tem um caminho melhor para nós, e nós estamos endurecidos, questionando por que isso está acontecendo comigo? E ficamos aborrecidos com Deus. E muitas vezes questionamos, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? E ficamos embrutecidos, ou às vezes queremos culpar pessoas que estão envolvidas na nossa vida diária de relacionamento, e não crescemos. Ficamos, infelizmente, limitados a toda esta situação. E como nós podemos perceber essa grande diferença que pode acontecer em nossas vidas? É quando nós permitimos com que a luta, a situação, mude. Elas estão aí para nos mudar, é para nos abençoar. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Todos nós somos chamados a esta graça, Deus quer que todos se salvem, Jesus Cristo, Ele não faz acepção, Deus não faz acepção de pessoas, e aí as coisas vão acontecendo. Tem pessoas que, por exemplo, que pelo simples fato de fazer o bem, acaba contraindo problemas, e muitas vezes dá até vontade de desanimar. Mas se você é uma pipoca, um milho de pipoca que vai estourar, isso só vai fazer com que você cresça mais. Isso vai fazer com que você seja bênção. Isso vai fazer com que você esteja vivendo em seu tempo o momento transitório que sempre Deus coloca em nossos caminhos. Quando eu leio
Eclesiastes capítulo 3, a gente percebe que tudo tem o seu tempo, menos para o peruá. No tempo de morrer, o peruá fica morto espiritualmente, o peruá ele fica aborrecido. Quer ver um grupo de crentes que parecia ser tudo peruá, ficava lá em Efésios capítulo 5, acho que é a partir do versículo 14, ao qual Paulo parece que só falta gritar através das suas cartas. Se tivesse um megafone ali nas suas cartas, ele gritaria: desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, os problemas chegam até nos colocar uma sonolência espiritual e paralisamos. Então, o crente peruá é esse. Por exemplo, esse tempo de pandemia, esse tempo de crise, o que tem acontecido com muitos crentes? Que nos momentos em que parecia que tudo estava correndo a favor deles, eles muitas vezes estavam nas igrejas cantando, estava dizendo que Deus é bom para cá, Deus é bom para lá, cheio de festas, cheio de fogos, cheio de coisas. E aí, de repente, quando o óleo da panela começou a aquecer mais e a temperatura aumentou, eles desapareceram, não tem mais a mesma fé, ficam desanimados. Tem até muitos que estão com medo de tudo isso. Temos medo, é claro, nós temos medo, mas não podemos ser medrosos. Nós temos um medo que pode ser enfrentável com sabedoria, com direção, com diligência, à luz da palavra de Deus, mas que tem que ser enfrentado com fé, com resignação, de esperança, não de desespero, de medo, porque tudo isso, meu amado, como diz a palavra de Deus, que o mundo vai passar e também todos os seus desejos e todas as suas aspirações, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora a pergunta que eu deixo para você: que tipo de crente você é? Você é o crente peruá ou aquela pipoca saudável que vai passando, vai transformando, faz os seus momentos? Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que ficar desanimado, você desanima. Você está passando por um momento difícil, você conhece o seu tempo, mas de repente isso tudo serve para fazer com que você seja uma pessoa mais cheia de fé, uma pessoa aprovada, uma pessoa que já experimentou, conhece a Deus, não só dele falar, mas conhece a Deus de com ele andar. Então essa é a nossa experiência. Então, só terminando, foi Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, que diz que nós podemos nos alegrar não só na esperança dos filhos de Deus, mas também nas provações, porque ela traz experiência, ela nos traz paciência e não traz confusão em nossos corações, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E Tiago, capítulo 1, ele também vai refletir isso dizendo: olha, nós nos alegramos também pelas provações, porque elas vão trazer para nós um grande peso de glória para as nossas vidas. Ou seja, o crente peruá tem um pouquinho, né? Ele tem esperança. Quando ele está passando por luta, dificuldade, ele sabe que é o momento em que Deus está preparando algo melhor e que ele será testado ou provado para a glória de Deus.